Olá, sejam bem-vindos todos à nossa primeira aula da matéria História Social da Criança e da Infância. Bem, gostaria já de antemão informar. Infância é um termo da modernidade. Criança nem sempre existiu. O que é isso? Sério, a forma que vocês conhecem hoje, criança, infância, pré-adolescência, adolescência, é uma divisão didática da modernidade. E alguns termos, pré-adolescente é pós-modernidade. Só veio após a Revolução Francesa, após o industrialismo. Antes, vamos pegar aí datar da Idade Média, 1500, 1600, não existia. Simplesmente não existia a infância, não existia a criança. Você pode visualizar isso muito nas artes, a partir das pinturas, a partir da biografia de várias autoridades da época, que somente o clero, a nobreza que poderia escrever nessa época. Você observe nos quadros que a criança vestia a mesma roupa do adulto. Nas biografias, falava-se que a criança era um adulto em miniatura. As mesmas roupas, as mesmas comidas, o ambiente onde ela vivia era o mesmo. As crianças que conseguiam se adaptar a isso, ok, conseguiam desenvolver. As crianças que fossem mais frágeis e não conseguissem se desenvolver nesse ambiente e viessem a falecer, isso era dito como um desejo divino, como um castigo. Então, a infância, da forma que nós conhecemos, bonitinha, com todas as fases de desenvolvimento descritas por Piaget, Vygotsky, Freud, Vallon e tantos outros, ela é uma criação da idade moderna pós-industrialismo. Para você entender, vamos pegar o nosso exemplo do Brasil. A construção da família, ela vem se reformulando a partir das evoluções econômicas, tecnológicas. Então vamos entender como isso ocorreu aqui. Se você já viajou para alguma cidade histórica, Ouro Preto, Mariana, Pirinópolis, em Goiás, você vai ver aqueles casarões, onde a família era nuclear extensiva. O que quer dizer isso? Vivia-se ali pai, mãe, os filhos, os avós, os tios, todos eram responsáveis pela criação da criança. Quem tem mais de 40 lembra bem, você apanhava da sua mãe, da sua tia, do seu primo mais velho, dos seus avós, todo mundo tinha autoridade de colocar você de castigo. Bem, essa era a família, então, que é normal, entre aspas, de uma sociedade pré-industrialista. Já as mudanças familiares que veio ocorrendo transformou essa família em nuclear, que é a família a qual a psicanálise se debruçou sobre o estudo, na época de Freud. E o que seria uma família nuclear? Eu, minha esposa, meus filhos dessa relação. Ok. Só que veio a modernidade, veio a evolução econômica, veio a evolução legislativa sobre o casamento, que era para durar a vida toda, agora já não dura mais, eu posso romper esse contrato social em questão de alguns minutos no cartório. E essa mudança social trouxe algumas novas famílias, que seria a mononuclear. A mononuclear é a qual eu, sendo pai ou mãe, com o meu filho, o pai ou a mãe, mandando a pensão, ou então só desaparecido mesmo, né? Ou seja, só um responsável pela criação desse filho. E a família mais atual, mais contemporânea, por todas essas mudanças tecnológicas, sociais, econômicas, contratuais do casamento, é a multinuclear. A multinuclear é eu com meus filhos da primeira, segunda, terceira relação, minha esposa com os filhos dela da primeira, segunda, terceira relação e os nossos filhos dessa relação. Posso afirmar que a família é uma instituição de suma importância em qualquer momento histórico. Independe o desenho dela. Porém, também posso afirmar que toda família deixa seus traços de modo benéfico ou de modo traumático. Todas as famílias, então, também, caso ela não seja bem ajustada e não traga esse indivíduo a uma boa vivência psíquica para o social,
porque a família é o primeiro processo de socialização, é que vai preparar essa criança para o mundo, terá consequências na sociedade. Não só para a sociedade, mas consequências para a saúde psíquica desse indivíduo. Então, vocês concordam que a percepção de família mudou no decorrer dos nossos dias, das décadas passadas, das gerações, que nós podemos chamar de geração X, Y, Z, ou ômega, ou C, que está saindo agora, que também é assunto para outra aula. Então, vamos deixar bem claro. O que nós vamos investigar aqui na matéria é como que essa criança surgiu na história, como se definiu o que é infância. O principal objetivo, então, dessa disciplina vai ser contextualizar a nova sociologia e a história da criança. A categoria de infância, que se tornou objeto de estudo apenas no século XIX, as crianças marginalizadas na sociologia foram retomadas como sujeitos centrais da infância. Pessoal, mas calma aí, na Bíblia fala de criança? Fala, mas observem a forma que era falada. Entendeu? Não é a mesma forma de hoje. Não era esse protecionismo exacerbado. Era apenas uma menção à angelicalidade das crianças. Importância do estudo de Philip Ayres, que é o nosso livro-texto, A História Social da Criança e da Família, vou demonstrá-lo logo. Segundo Ayres, a infância é uma construção social, como eu já havia afirmado. A ideia de infância distingue criança de adultos. A ideia de infância, quando ela surge, é para criar uma cisão, uma separação entre a criança, que tem que ser protegida das mazelas sociais, e o adulto que já está pronto para o mercado de trabalho, o adulto que já está pronto para as indústrias na época, e esse que é responsável por prover a família de insumos. Na Idade Média, a criança era apropriada pelo mundo adulto, tão logo dispensasse a atenção dos adultos. Não precisava. Nosso livro-texto vai ser a História Social da Criança e da Família, de Philip Ayres. Porém, nós temos aqui também a História das Crianças, um livro em francês, que eu vou citar ele em alguns momentos. Então, esse será o nosso percurso teórico e epistemológico da matéria, a qual irei ministrar juntamente com todos vocês. Espero que gostem. Bom trabalho, boa aula a todos.